Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Finanças em Áudio, um espaço criado com o objetivo de lhe proporcionar informações sobre o mercado financeiro, de forma objetiva e muito clara, sem muitos rodeios. Hoje vamos falar então sobre tipos de análises para negociação. As pessoas, se acreditam que um ativo vai valorizar ou acreditam que um ativo vai desvalorizar, não devem acreditar só porque têm fé no ativo. É preciso que haja determinados indicadores que mostrem que de facto este ativo tem grandes chances, grandes probabilidades de valorizar, ou este ativo tem grandes chances de desvalorizar. E aí entra as chamadas análises que se podem fazer no mercado financeiro. O primeiro tipo de análise que se pode fazer no mercado financeiro é a chamada análise fundamental. A análise fundamental é aquela que vai buscar os indicadores econômicos, taxas de juros, o desemprego de um determinado país, a inflação, para que então nós consigamos perceber se estas informações todas ajudam-nos a fazer com que uma moeda, por exemplo, ou uma ação possa valorizar ou desvalorizar. E se encontrarmos uma crise num determinado país que possui uma taxa de inflação muito alta, nós sabemos em princípio que esta inflação é proporcionada pela subida da moeda, e a subida da moeda não é uma coisa que favorece os governos, e quando favorece os governos não favorece a população, porque obviamente teriam que conseguir mais dinheiro para comprar as mesmas coisas, e por conta disso então os governos trabalharão para que a sua moeda consiga se tornar mais forte e assim as pessoas não sofrerem tanto. Então são indicadores que são extremamente úteis para fazer negociações, e as análises fundamentais são feitas mediante a consulta de sites. Eu vou deixar aqui um site, o investing.com, que é o mais usado ao nível dos países de língua portuguesa, porque proporciona informações completas sobre determinados ativos e determinados países. E então, quem gosta de operar com base em notícias, com base numa certeza quase absoluta, é preciso que seja muito bom ao analisar as notícias ou ao analisar os indicadores econômicos de um determinado país antes de entrar para uma negociação, porque é verdade que as notícias também movem os gráficos e é preciso então que nós saibamos analisá-las de modo a que nós consigamos ter sucessos no mercado financeiro. Outro tipo de análise que se pode fazer no mercado financeiro é a análise gráfica, que é uma análise que se baseia em gráficos, através da descoberta de padrões que se repetem dentro do mesmo gráfico. A análise gráfica é frequentemente associada à análise técnica, quando, além do gráfico, nós também buscamos alguns indicadores técnicos que nos podem auxiliar na tomada de decisão. Existem muitos indicadores, os mais conhecidos são médias móveis, o RSI, o estocástico, MFI ou qualquer outro indicador que nos dê indicações sobre quando comprar e quando vender um determinado ativo. E quando um indicador mostra que é hora de comprar ou é hora de vender um determinado ativo, também o gráfico em princípio estará a confirmar de facto esta informação para que nós tenhamos mais certeza e assim aumentemos as nossas chances de lucratividade dentro do mercado financeiro. E é importante que nós saibamos que às vezes um mesmo indicador possui várias estratégias. Por exemplo, vamos pensar na média móvel. Existe a estratégia do cruzamento de médias, existe a estratégia do retorno à média, existe a estratégia, enfim, existem muitas estratégias que nós podemos utilizar para negociar no mercado financeiro. Então, recomendo vivamente que cada pessoa que queira negociar utilizando análise técnica conheça os padrões de gráficos, as noções básicas de suportes e resistência e
escolhe entre as várias possibilidades um indicador que melhor se adapta à sua negociação e também estude-o em profundidade para que não faça negociações assim no escuro. Outra estratégia também dentro da análise técnica que tem sido muito utilizada é a utilização de mais do que um indicador. Usamos 2, 3, 4 e só entramos na negociação se os 3 indicadores, por exemplo, estiverem a falar a mesma língua. Permitam aqui essa expressão. Se todos estão a indicar que é o momento de comprar, então sim, aí eu tenho mais certeza que de facto as probabilidades de erro são reduzidas. Finalmente, ultimamente tem surgido a tendência do mercado que é o chamado Price Actions, que significa ação do preço. Há pessoas, há negociadores que em vez de olharem para os gráficos e padrões dos famosos suportes e resistência, preferem utilizar mais, olhar para o preço, de modo a perceber como é que ele se movimenta, como é que as velas se encontram em determinados preços, de modo a que nós tenhamos uma habilidade visual muito grande e é preciso então que também conheçamos os padrões, mas a análise da ação do preço, que também é chamado de Smart Money, parte do pressuposto de que o mercado tem uma movimentação natural, mas também ele é extremamente manipulado e então as pessoas que operam Price Action só se posicionam quando as pessoas grandes, os grandes negociadores chamados baleias, já fizeram as suas manipulações e assim o mercado seguirá a sua tendência natural. Eu não gosto muito dos canais que abordem esta metodologia porque quase todos eles usam muito inglês para ensinar as pessoas que não sabem. Isso é extremamente chato, mas quando bem entendida, o Price Action e o Smart Money Concept é extremamente útil para a negociação. Entre as diversificadas estratégias que nós podemos aprender dentro desta estratégia, destaca-se a noção de liquidação ou de liquidez, a noção de mudança de movimento e a noção de continuidade de movimento, que eles chamam de order block, liquidation, liquidity, coisas desse tipo em inglês. Mas no fundo é que antes de um movimento acontecer, as baleias manipulam o preço de modo a capturar os chamados stop loss, que é basicamente o volume de perdas em pontos que as pessoas geralmente colocam para prevenir grandes perdas e só depois o mercado seguirá uma tendência natural. Então eu convido as pessoas que nos acompanham que estudem muito bem cada uma das análises apresentadas aqui para que não entrem numa negociação de forma desconhecida. Eu uso a análise técnica, uso um indicador que é o RSI que me ajuda a tomar decisões, mas também utilizo fortemente noções de Price Action, ou seja, a noção de liquidação, a noção de mudança de movimento e a noção de continuidade de movimento são fundamentais para que eu entre numa negociação e até agora tem resultado para mim. Convido-lhe a analisar qual é a estratégia que melhor se adapta ao seu perfil e desta maneira vai então estudá-la em profundidade para começar a aplicar dentro das suas negociações. Por essa edição é tudo, vemo-nos numa posterior edição. Já sabe, se gostar deste conteúdo, dá um like e partilha a informação com os seus amigos, pois fazemos-lo de forma absolutamente gratuita e sem necessidade de vender cursos ou vender coisas parecidas. Um abraço.